Irmãos queridos, então nessa primeira etapa da nossa reunião, a etapa do estudo bíblico, nós vamos gastar alguns minutos dando continuidade à nossa série. Nós iniciamos recentemente uma nova série de estudos cujo tema é consagração plena. Consagração plena. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Livro dos Salmos, Salmo de número 16. Nós podemos aprender muito com Davi, com os escritos de Davi, com a vida de Davi, com uma forma como Deus usou a vida de Davi. Foi um homem comum como nós, com falhas, mas alguém que foi agraciado pelo Senhor, foi usado pelo Senhor. E no Salmo 16, que na verdade é um hino de Davi, ele começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Por que, irmãos, devemos nos consagrar ao Senhor? Por que devemos buscar ao Senhor através do estudo da palavra do Senhor, através da oração? Porque Ele é tudo que nós precisamos. Em Deus, em Cristo, nós temos tudo que nós precisamos para uma vida de segurança. Não digo para uma vida perfeita, porque nós enfrentamos dissabores, dificuldades, males, mas para uma vida de paz, independente das circunstâncias. Então, Davi, ele diz no verso de número 4, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Verdade é, queridos, que por vezes nós, ao invés de buscarmos ao Senhor, ao invés de nos dedicarmos em tempo de oração, no estudo da palavra, nós buscamos no entretenimento, buscamos na força do homem a segurança, buscamos nas mais diversas atividades a alegria e nos frustramos. Sabe por quê, irmãos? Porque somente Deus tem poder para verdadeiramente nos dar segurança e alegria. Davi nos mostra isso quando no verso de número 8 ele diz: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita não serei abalado. Como, queridos, ter o Senhor conosco? Como ter a presença do Senhor conosco? Buscando o Senhor. Aqui Davi fala em termos de comunhão. Então ele termina o Salmo dizendo nos versos 10 e 11, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui é um versículo messiânico, se referindo a Cristo, que foi ressuscitado, que ressuscitou dentre os mortos, né? E no verso 11 ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, e na tua direita há delícias perpetuamente. Os irmãos entenderam o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que em Deus, na comunhão com o Senhor, a plenitude de alegria. A expressão que Davi usa aqui do hebraico é uma expressão mesmo que dá essa ideia de completude, de abundância. Em Deus nós temos tudo o que nós precisamos em termos de satisfação. Plenitude de alegria é essa ideia. Não há fora do Senhor nada que possa dar mais alegria, mais felicidade do que a presença do próprio Deus. Ele fala em plenitude de alegria e na continuação ele diz: à tua direita, ou seja, na comunhão com o Senhor, há delícias perpetuamente. Davi aqui se refere a verdadeiro prazer de alma, de espírito. Davi expressa essa mesma ideia no Salmo 23, dizendo que o Senhor é o seu pastor, por isso ele está satisfeito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, no sentido de que, porque o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. É Ele que me conduz, é Ele que refrigera a minha alma. Davi está falando aqui de plenitude de alegria, de delícias perpetuamente. É Ele que me dá segurança, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Bem, por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque na semana passada nós começamos a considerar sobre a importância da hora devocional, do momento com Deus, do momento a sós com Deus, a importância de dedicarmos tempo diário para buscarmos ao Senhor em oração, no estudo da palavra e também em gratidão, em louvor, em adoração. Então, na semana passada, nós vimos, irmãos, que
O tempo a sós com Deus visa o bem-estar da alma e tem por finalidade o nosso crescimento espiritual. Davi no Salmo 42, verso 2 diz: a minha alma tem sede de Deus. E no Salmo que nós lemos há pouco, no Salmo 16, ele diz: em Deus eu tenho verdadeira satisfação. Por isso, queridos, que um momento a sós com Deus não é uma espécie de pagamento de promessas, não é uma espécie de movimento religioso para que eu obtenha alguma coisa. Eu tenho então que cumprir essa tarefa, uma tarefa árdua, uma tarefa onde não há prazer, mas é um sacrifício que eu tenho que fazer. Não. O momento a sós com Deus, o momento devocional, não é momento de penitência, é momento de satisfação. É quando nós buscamos naquele em quem há plenitude de alegria e delícias perpétuas, onde nós buscamos nele a verdadeira satisfação. Então este é o propósito desse momento, a sós com Deus, estudando a palavra do Senhor. Isso eu vou passar porque nós vimos na semana passada, que nós devemos separar tempo para estudar a palavra do Senhor. E aí nós demos algumas dicas, separar uma Bíblia numa linguagem compreensível, escolher hora, lugar e um método de estudo. E para aqueles que me pediram, eu passei até uma apostila, de interpretação bíblica para aqueles que me pediram. Então nós vimos os passos do estudo da palavra: observação, interpretação. E, irmãos, nada substitui o estudo pessoal da Bíblia. Daí o salmista dizer: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardar no coração as palavras do Senhor. Este é o primeiro ponto que nós vimos na semana passada, do estudo da palavra. Mas nós vimos também, e tem tudo a ver com o que nós vamos fazer ao longo de todo o mês de outubro, às quintas-feiras, separando um tempo maior para orar. Isso é algo que nós devemos fazer diariamente. Eu não devo orar apenas antes das refeições, eu não devo orar apenas no domingo, quando estou à igreja, durante o culto, a escola dominical. Eu devo separar tempo para orar continuamente. Por quê? Porque, irmãos, orar é falar com Deus. A oração, ela é por demais preciosa, é um dos meios de graça. Através da oração é que nós conseguimos experimentar verdadeira paz. Quanta gente em busca de soluções mágicas e até imediatas, e às vezes até em drogas, em medicação, para experimentar um pouco de paz. E Paulo nos ensina lá em Filipenses 4 que a ansiedade é vencida com oração, colocando diante de Deus as nossas súplicas com ações de graças. Jesus já havia nos ensinado isso também no Sermão do Monte. Então a oração deve fazer parte do programa da hora devocional, porque orar é desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Tem gente que conhece muito sobre Deus, porque lê a Bíblia, lê livros de teologia, mas não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, porque não conversa com Deus, não fala com Deus. Nós precisamos, irmãos, separar tempo diário para orar. E então, nós vimos na semana passada que, através da oração, nós adoramos a Deus. Temos momentos de adoração, reconhecendo quem Deus é, o que Ele tem feito, como o salmista faz no Salmo 18, declarando o seu amor ao Senhor e dizendo que o Senhor é para ele, na vida dele, confessando pecados, como Davi faz no Salmo 51, concordando com Deus que nós pecamos, dar graças. Como é precioso e importante termos um coração agradecido e diariamente darmos graças, não somente antes das refeições, mas termos no momento devocional, na hora tranquila, momentos de gratidão. E é claro, irmãos, pedir. Jesus nos ensina a orar, pedindo o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina a orar assim. Então, irmãos, é necessário orarmos diariamente, é necessário orarmos continuamente, é necessário separarmos tempo para buscar o Senhor e colocar diante dEle as nossas petições, as nossas necessidades. Alguém, certa feita, perguntou: por que orar? Se Deus é soberano, é onisciente, se Deus sabe todas as coisas, por que eu devo contar para Ele acerca das minhas necessidades? Será que Deus não sabe? É claro que Ele sabe. Mas quando nós contamos para Deus, isso serve não para Deus saber das nossas necessidades, mas para que nós possamos experimentar paz. Quando nós colocamos diante do Senhor o que nós estamos vivendo, isso serve para o nosso coração
E serve, por que Deus nos manda fazer isso? Para nós exercitarmos a nossa humildade, a nossa dependência. Então, eu tenho algo não porque eu mereço, ou porque eu posso, porque eu conquisto, mas porque eu peço e o Senhor me dá. Então, nós devemos orar pedindo. Paulo nos ensina a não ficar ansiosos, preocupados com coisa alguma. E, por fim, nós vimos que devemos orar para interceder, e é o que nós faremos daqui a pouco. Nós vamos interceder. Nós vamos interceder pelas famílias, nós vamos interceder pela nossa nação, nós vamos interceder pela igreja. Nós precisamos, queridos, colocar diante do Senhor as famílias que têm sido tão atacadas, que vivem verdadeiros conflitos. Nós precisamos colocar diante do Senhor, diante da presença do Senhor, o Deus Santo, o Deus Poderoso, o Deus que sabe todas as coisas. Nós precisamos consagrar as famílias, colocar diante do Senhor as famílias e interceder pelas famílias. Nós precisamos orar pela nossa nação. Estamos aí, num mês tão importante, nós vamos orar pelas eleições, vamos orar pelos governantes e vamos orar também pelas igrejas espalhadas pela face da terra e de forma especial pela nossa igreja. Isso é intercessão. Daí Paulo dizer, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Nós devemos orar em favor de todos. E Paulo acrescenta, ou Paulo especifica, dentre todas as pessoas, não deixemos de orar, não vamos esquecer de orar em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Vida mansa e tranquila não significa uma vida que você vai ficar na rede, sem trabalhar, não é isso que é vida mansa e tranquila. No contexto em que Paulo escreve a Timóteo, vida mansa e tranquila é vida sem perseguição. É uma vida onde cristãos podem expressar a fé, diferente do que acontece, diferente do que não acontece nos países comunistas, socialistas, diferente do que não acontece nos países islâmicos, onde a pessoa é proibida de exercer a sua fé em Jesus Cristo, onde a pessoa não pode adorar a Deus, não pode pregar a palavra, não pode cultuar, onde as pessoas não podem se reunir para adorar ao Senhor como nós podemos. Então é orar para que continuemos experimentando essa liberdade de adoração, de culto, de proclamação. Então nós vamos orar daqui a pouco, intercedendo. E por último, irmãos, e este ponto eu não falei na semana passada, tendo uma atitude correta de alma. O que significa, irmãos queridos, atitude correta de alma no momento a sós com Deus, no momento devocional? Atitude, nesse sentido, é de um coração sensível, um coração piedoso, uma alma obediente, uma atitude de inteira gratidão, submissão e adoração ao Senhor. Você não pode realizar a sua hora devocional, seu momento com Deus, com o coração amargurado, com espírito de ingratidão, com coração ingrato. Você precisa tratar o seu coração diante do Senhor para buscar e para poder prestar este tempo de adoração ao Senhor no momento devocional. Agora, o que você sente e pensa quando lê a palavra de Deus? Ela faz arder o seu coração. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. E ficou para hoje, e eu quero falar sobre isso antes de separarmos o tempo para orar, ficou para falarmos hoje sobre os obstáculos à hora devocional. Irmãos, eu não tenho dúvidas que se eu perguntar um por um na igreja e em outras igrejas, você tem o seu momento a sós com Deus? A maioria vai dizer, não consigo. E por que você não consegue? Quais serão as respostas, irmãos queridos? Por que é que não realizamos, em geral, um momento devocional diário na nossa vida? O que acontece? O que as pessoas podem dizer? André, você está com o microfone aí? Já pode falar, meu irmão. Eu não tenho tempo, minha vida é uma correria, nossa, não dá tempo, quando eu chego, eu tenho faculdade, eu trabalho muito. Falta de tempo, né? Falta de tempo. Isso mesmo. Eu creio que esse é a desculpa, digamos assim, né? O motivo número 1, né? A falta de tempo. Nós vivemos
dias tão corridos, comparando como era antigamente, em que as pessoas viviam do campo e tinham mais tempo, sem dúvida alguma, né? Nós vivemos uma correria muito grande, né? A maioria acorda muito cedo, alguns têm que se deslocar para o trabalho, para a escola, para a faculdade, e gastam tempo nesse deslocamento, e atividades ao longo do dia, atividades à noite, muitas atividades final de semana, né? Atividades final de semana, então a falta de tempo. O que mais? Qual uma outra desculpa, né, ou motivo por não fazer hora devocional? Passa o microfone para ela, por favor, André. Raquel, pode falar, minha irmã. Filhos pequenos, né? Filhos pequenos, filhos adolescentes, Também. às vezes filhos adultos, né? Sim, quem tem filhos pequenos é mais difícil, né? Muito mais difícil, assim, mais difícil não, acaba tomando mais mesmo o tempo das atividades, principalmente para uma mãe, né, que tem filhos pequenos, para um casal com filhos pequenos, realmente demanda mais, filhos demandam mais cuidado e mais tempo na idade da infância, né? Principalmente na primeira infância. O que mais, irmãos? Tem mais motivos, mais desculpas? Social. Rede social, né? Acaba sendo um obstáculo, né? Acaba sendo um obstáculo. TV, rede social, a internet e as mídias sociais, sem dúvida alguma. Bom, motivo número 1, falta de tempo. Agora, quando nós olhamos nas Escrituras, nós podemos ver gente que não eram pessoas desocupadas, era gente que tinha muita responsabilidade, e ainda assim separava, priorizava tempo para buscar ao Senhor. Daniel é um livro, se você puder ler, do Heber Júnior, né, que fala sobre, é um livro de cosmovisão, mas ele faz baseado, né, na história de Daniel, chamado Amando a Deus no Mundo. É um livro bastante interessante, se você puder, é da editora Fiel, compre esse livro, leia esse livro. Eu tenho recomendado aos jovens, de forma especial da igreja, porque fala de cosmovisão, é um assunto que os jovens vira e mexe têm estudado, mas serve para adultos, para os adolescentes, para todos nós. E Daniel, quando nós estudamos a vida de Daniel, nós vemos que Daniel foi alguém que se destacou, né? Estando na Babilônia, sendo alguém do Senhor, mas numa época em que a Babilônia havia tomado Jerusalém, havia levado, né, muitos para a Babilônia. Nós temos estudado, nós temos visto, né, Neemias nos cultos da noite, na época em que a Pérsia já havia assumido o controle, né, no lugar da Babilônia, mas foi aquele período em que o povo de Deus foi levado cativo, e Daniel foi alguém que se destacou. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 1, nós vemos que alguém que se destacou na sua inteligência, na sua beleza, alguém que foi fiel a Deus mesmo em meio a tantas oportunidades que ele teve, e alguém que, se destacando, acabou assumindo muitas responsabilidades. E é interessante que quando nós olhamos o capítulo 6 do livro de Daniel, diz que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, você deve lembrar a história dos sátrapas que procuraram motivos para acusar a Daniel e não encontraram. Aí eles tiveram que bolar um plano. Vamos fazer pedir que o rei assine uma ordem para que todos orem ao rei, né? E que não orem a outro Deus. E nisso eles sabiam que eles iam pegar Daniel, porque Daniel era tão consagrado ao Senhor e fiel ao Senhor, que ele não iria deixar de orar ao seu Deus, o Deus único e verdadeiro. E quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E o que ele fez? Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, né? 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Mas o texto não para aí. Ele não fez como uma afronta. Já que eles fizeram isso, então eu vou orar agora com janela aberta para eles, para afrontar ao rei. Não. Ele fez isso como era o seu costume. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do Senhor, como era o seu costume. Esse texto não é um texto que é uma ordem para que oremos 3 vezes ao dia, para que todos os dias nos coloquemos de joelhos com janelas abertas e oremos 3 vezes, não. Aqui não é uma ordem, é um princípio.
Mostra, nos ensina que servos do Senhor, mesmo gente ocupada, gente que tinha posição elevada, porque Daniel foi colocado numa posição de grande importância na Babilônia. Mesmo assim, ele separava continuamente tempo para buscar aquele que era mais importante para ele. Para Daniel, o mais importante não era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Para Daniel, o mais importante não foi Dario. Para Daniel, o mais importante sempre foi o Senhor. Nem foi ele mesmo, porque ele não dedicava o seu tempo para ele mesmo, como nós fazemos hoje, muitas vezes no entretenimento. Daniel, na mesma certeza e esperança e prazer de Davi, lá no Salmo 16, entendia que ninguém, nada poderia dar maior segurança e satisfação a ele do que o Senhor. Nem as glórias da Babilônia, do palácio de Nabucodonosor e depois do rei Dario, somente o Senhor, né? Então por isso ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era costume. Ele fazia isso continuamente. Não podemos dar desculpa de falta de tempo, porque Daniel, que era tão atarefado, continuamente buscava o Senhor, e ele fazia 3 vezes ao dia. Davi, no Salmo 5, verso 3, diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não que Davi só orasse de manhã, mas nós vemos nos Salmos, e nos Salmos de Davi, que continuamente ele buscava ao Senhor em oração, buscava ao Senhor para saber, para consultar ao Senhor acerca do que ele deveria fazer, buscava ao Senhor para adorar ao Senhor. Quantos salmos de adoração, buscava ao Senhor para pedir ajuda, para pedir socorro. Quantos salmos que nós lemos Davi pedindo socorro ao Senhor, buscava ao Senhor consagrando a sua vida, buscava ao Senhor pedindo perdão, confessando pecados. Era alguém que continuamente orava, tinha intimidade com Deus, conhecia o pastor, o Senhor que era o seu pastor, né? Então, irmãos, a falta de tempo não é uma desculpa. Eu me lembro de ler na biografia de Lutero, que Lutero era alguém que, e nós estamos no mês de outubro, né, da Reforma Protestante, nos lembramos de Lutero, de forma especial em outubro, mas era alguém que buscava ao Senhor, era alguém que lia muito a Bíblia, e era alguém que buscava muito ao Senhor em oração. E é dito a respeito de Lutero que quando lhe davam uma tarefa mais para realizar, ele dizia assim: bom, eu preciso então separar mais um tempo de oração. É curioso, né? Porque na nossa lógica matemática, se Lutero já tinha muitas atividades e separava tempo para orar, se lhe davam mais uma atividade que fosse lhe despender tempo, ele deveria, na lógica humana, tirar um tempo de oração. Ele fazia o contrário. Se eu tenho que fazer algo a mais, então eu vou orar mais. Por quê, meus irmãos? Completa consciência da necessidade da graça do Senhor. Então, Lutero, que foi alguém que trabalhou muito, alguém que foi usado por Deus para a tradução da Bíblia na língua do povo, para ensinar o povo alemão a ler e escrever para poder ler a Bíblia, alguém que escreveu tantos livros, alguém que pregou tantos sermões, mas não deixou de separar tempo para buscar ao Senhor em oração. Existem as interrupções. Bom, o que eu posso fazer? Escolha uma hora bem calma. Eu até citei você, Cláudio, na semana passada, né? Falei, o presbítero Cláudio acorda um tempo, coloca para acordar um tempo mais cedo para poder fazer a hora devocional. É isso mesmo, né, Cláudio? É isso mesmo, né? Eu lembro de você uma vez falando isso. Então eu vou acordar mais cedo para poder fazer a minha hora devocional. Então, é uma forma. Talvez você não precise acordar mais cedo, talvez você tenha um horário, o seu almoço, você tenha um tempo grande de almoço que você possa fazer isso, talvez à tarde você tenha livre, talvez uma parte da noite, eu não sei, mas escolha uma hora bem calma, escolha um lugar onde ninguém vai perturbá-lo. Eu conheço gente que vai fazer a hora devocional no banheiro, sim, porque é o único lugar que a pessoa consegue ficar sem interrupção, né? Informe as pessoas que moram com você que você está muito ocupado para não ser interrompido, né? Então você dizer, olha, esse momento, se alguém me procurar, eu estou ocupado, eu estou fazendo o meu momento devocional, né? Você pode dizer isso para a sua esposa, a esposa pode dizer isso para o marido, os pais para os filhos para os pais, ou para o irmão, olha, nesse tempo, se o telefone tocar, se alguém, diga que eu estou ocupado, né? Só se alguém estiver morrendo, tá bom, mas se não for algo urgente para mim, o mais importante é buscar ao Senhor em oração. Eu lembro de um pastor que contou, que certa feita ele estava orando, um presbítero passou na casa dele, o irmão passou na casa dele e falou assim, pastor,
o senhor está ocupado? Ele falou, meu irmão, eu estou orando. Ah, bom, já que o senhor não está fazendo nada mesmo, vamos ali comigo fazer uma visita. Né? Já que o senhor não está fazendo nada de importante, não, oração é importante, buscar ao Senhor. Pensamentos vagos, talvez você lute com isso. Ah, eu vou orar, eu vou buscar a Deus e fica vindo os pensamentos. Se for necessário, ore em voz alta, seja específico, desenvolva o hábito de anotar suas orações, né? Sonolência. Tem gente que fala assim, eu vou fazer meu momento devocional, eu começo, aí no outro dia eu acordo, né, deitado com o rosto na Bíblia, e sabe o que é isso? É porque vai fazer, deixa para a última hora, está cansado, né? Então faça o seu momento devocional descansado. Eu trabalho o dia inteiro, vou para a faculdade, aí eu chego em casa à meia-noite, aí eu vou fazer o meu momento devocional. Aí você não vai aguentar. Então procure um momento no seu dia, que você seja descansado, talvez até acordar um pouco mais cedo, como o nosso irmão presbítero Cláudio faz. Evite deixar então o momento devocional como última atividade do seu dia. Falta de perseverança. Então, seja perseverante, peça ajuda ao Senhor. Né? Quem sabe você combine com outros irmãos para um animar o outro, e um cobrar o outro, e para esse momento devocional. Mas não deixe de ter esse momento devocional. Ok, eu vou deixar essa parte de tempo da família com Deus para a próxima semana, onde nós vamos falar sobre o devocional com a família. Mas hoje, isso. Não permita que interrupções, né, desculpas, impeçam você de buscar o Senhor. Resolva de todo o coração. Agora lembrando de Daniel 1, né? Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Está lá em Daniel 1. Resolva firmemente buscar ao Senhor, separar um tempo, priorizar um tempo para buscar ao Senhor em oração. Tudo bem, irmãos queridos? Alguma dúvida? Ficou claro? Leva o microfone para o presbítero Cláudio, por favor, André. Oi, pastor. Não, eu só queria fazer um comentário que eu estava até comentando com o Isaac, né? Que a gente tem que realmente ter o nosso tempo de oração, mas a gente tem que... A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Né? Sim. Então eu até disse para ele assim, você está no ônibus, fala com Deus, né? Você vê alguma coisa legal, ó Deus, coisa boa ali, sabe? Ou então vai jogar futebol, pede para Deus abençoar ele no futebol. Não que ele não precisa ganhar o jogo, né? Mas que Deus possa abençoar ele e os jogadores que estão com ele. Ou seja, é uma vida, como falou de vida de consagração, é o tempo todo. Nós temos que ter o nosso tempo individual, né? Ou aí ver o melhor horário, mas também é uma vida de consagração o tempo todo, porque Deus é como se fosse o ar que a gente respira, né? Então, sem Deus a gente morre. Muito boa essa sua palavra, meu irmão, porque a Bíblia diz orar sem cessar, e orar sem cessar não é você ficar de joelhos o dia inteiro, mas você está em comunhão com Deus em espírito de oração. Então, se você está no trânsito, está em espírito de oração. Se você está trabalhando, você não vai se desconcentrar do trabalho, mas tudo você coloca diante do Senhor. Senhor, eu estou tendo dificuldade na execução desse trabalho, me ajuda. E você vê uma situação, já coloca diante do Senhor em oração. Vê alguém nesse estado, já clama pela pessoa, né? Já agradece pela situação que que Deus está te abençoando também. Então, estar o tempo inteiro em comunhão, em oração. Mas separar tempo, nós precisamos as duas coisas, né? Estar sempre em comunhão com o Senhor, em oração, e separar tempo específico, aí sim, para nos concentrarmos nos pedidos, na adoração, na intercessão e na leitura da palavra do Senhor. Tá bom? Então eu quero agradecer os irmãos que nos acompanharam até agora de suas casas. Como eu disse, ao longo do mês de outubro nós vamos fazer um pouco diferente. Então os irmãos que estão em casa poderão aproveitar esse tempo agora para buscar ao Senhor em oração. Se você está reunido em família, aproveite agora para orar em família, porque nós vamos em família, família da fé, orar agora, interceder pela igreja, pelas famílias e pelo nosso país, por esse momento também de eleições. Que Deus abençoe os irmãos então de casa. E lembrando, né, das atividades, os irmãos têm o boletim, tem um boletim online, tem no site da igreja, todos os avisos, os irmãos estejam atentos aí às atividades da nossa igreja. Aos irmãos então de casa, Deus muito os abençoe, em nome de Jesus.